Mãe para mim, mãe para ti, um espaço dedicado a todas as mães que queiram partilhar as suas histórias de vida associadas à maternidade, como forma de motivar, orientar e empoderar outras mães. Muito boa tarde, o meu nome é Letícia Trindade, sejam muito bem-vindos a uma nova edição do programa Mãe para mim, mãe para ti. Hoje temos uma convidada muito especial, ela que é Sónia Pessoa, presidente da Associação DIMIX, e vai-nos falar um pouco sobre o trabalho que está a desenvolver no nosso país, Santo Tomé e Príncipe. Sónia? Olá, muito boa tarde, Sónia. Olá, boa tarde. Como está? Também. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Mais uma vez eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome da produção, por ter aceito realmente o nosso convite. Quero agradecer também pelo trabalho excepcional que está a desenvolver no nosso país. Sónia, Sónia, nós gostaríamos de ouvir um pouco, afinal de contas, quem é a Sónia? A Sónia é uma rapariga que teve uma infância feliz, apesar de algum desgosto pelo caminho, e tem ótimas memórias de infância e sou uma pessoa que acredita que as memórias de infância são a chave para um futuro feliz, e acredito que o maior desafio das pessoas é encontrarem o seu propósito e sentirem-se realizadas no mundo. Muito bem. A senhora tem que idade? Em 39. 39 anos. Nasceu em? Nasci em que país? Em Portugal. Em Portugal, correto. No sul. Falou sobre as memórias de infância. Acha que as memórias de infância são muito importantes. Quais são as memórias que guarda da sua infância? Quais são as recordações que guarda da sua infância? As minhas melhores memórias da infância são os tempos passados com a minha família. Claro que os meus pais trabalhavam, não tinham tanto tempo, mas com o tempo que passei com a minha avó e com a minha tia, o que aprendi com elas, estar na terra, fazer experiências na horta, aprendi a tricotar com a minha tia, e isso é uma coisa que me acompanhou toda a vida. Aprendi a tricotar antes de ler e escrever. Eu poderia focar que as minhas melhores memórias de infância foi o ano em que os meus pais decidiram, em vez de me colocarem no colégio ou na escola, aquele período em que estão na dúvida em relação à nossa idade, se vai já para a escola, se fica mais um ano no colégio, eles decidiram deixar-me com a família. Então foi um ano do qual eu tenho muito boas memórias. Agradeço-lhes muito pela opção que tomaram, porque cresci, fui para o colégio, tive todas aquelas obrigações de criança, e esse ano, antes de ir para a escola, poder ter a liberdade de fazer outro tipo de coisas e estar a aprender com os mais velhos, das melhores memórias que eu tenho. Acha que as crianças de hoje são... a educação que damos às crianças de hoje são as mesmas que demos às crianças ontem? Neste caso, que os nossos pais nos deram? Eu acho que mudou um pouco também devido às condições das pessoas, também o facto de muitas vezes as famílias já não estarem perto das gerações mais velhas, dos avós, dos tios, tudo isso, e faz com que os pais, para trabalharem, tenham que colocar as crianças mais cedo nos jardins de infância, em mil e uma atividades, que às vezes também eu acho que é pesado para as crianças terem sempre compromissos tão cedo. E mudou bastante, mudou com a forma como o mundo evoluiu e as pessoas mudaram um pouco de vida, ficaram menos próximas da família. Muito bem. Relativamente, para quem está a chegar agora, nós temos a Sónia Pessoa, que é presidente da Associação DIMIX. Vamos falar um pouco sobre esta associação. Como é que tudo começou, antes de mais? Bem, resumidamente posso dizer que tudo começou com
o facto de ter conhecido São Tomé e Príncipe e ter ficado encantada com as pessoas, com a natureza incrível que o país tem, ter criado laços de amizade com uma criança, posso dizer que isso foi o início de alguns anos atrás, que eu tinha uma vontade de partilhar atividades com crianças, mas não estava nos planos. Era talvez um sonho que estava numa gaveta que estava fechada, mas o facto de ter conhecido São Tomé, ter ficado encantada e ter visto uma energia incrível de tantas crianças quando trocam do turno da manhã na escola com o turno da tarde, dá uma energia na cidade, uma energia no país todo. Eu nunca tinha visto tantas crianças e voltei para Portugal com muito boas memórias dessa viagem. Fiquei Muito bem. bastante encantada. Essa viagem foi feita há quanto tempo atrás? Foi feita em 2015. Em 2015. E essa viagem durou quanto tempo? Quanto tempo para ter essa percepção toda? Foi muito pouco, foi uma semana. Mas eu posso dizer que desde o dia que chegámos que me senti logo em casa. Foi uma viagem, adorámos a viagem, sentimos-nos mesmo muito bem. Foi assim, amor à primeira vista. Foi só uma semana. Difícil foi regressar a Portugal. Aí eu senti-me como uma criança que não quer que as férias acabem e quer ficar. Muito bem. E como é que passou do desejo à concretização? Bem, isso foi um longo caminho, com muita dedicação. Se calhar não foi assim tão longo. Eu gosto de, quando tenho um sonho, gosto que as coisas aconteçam e há sempre uma pressão interior grande. Mas o que aconteceu foi, no dia que a viagem terminou, eu fiquei com um grande desejo de voltar, mas não como turista. Eu fiquei com muita vontade de fazer parte. Então passei mais ou menos um ano a pesquisar, porque não fazia ideia como é que eu poderia ser útil. Tive que pesquisar e tentar chegar a um caminho. E depois de muito pesquisar, a educação foi o caminho que ficou mais em foco. E o facto de as crianças só terem aulas num período do dia faz com que eu tenha visto tantas crianças durante todo o tempo. E então começou a tal gaveta que eu falei, do desejo de partilhar atividades com crianças. Se calhar a gaveta, depois de tanta pesquisa, abriu-se e eu comecei a perceber que, dadas as minhas competências e a atividade profissional que eu tinha, não seria o caminho, que partilhar atividades com crianças, ocupar os tempos livres, tentar que elas tenham, através de atividades, boas memórias, que descubram os seus talentos. Então, depois dessa pesquisa toda, chegar à missão e dar um nome de missão de IMIX, veio dessa pesquisa, de chegar ao caminho da educação e da partilha de atividades extracurriculares. No fundo, cheguei à conclusão que queria ocupar as crianças de forma a que elas aprendam, brincando, outras coisas que não aprendem na escola. O caminho da educação não formal. Isto de sair do seu país natal e embarcar um projeto, uma atividade, ir à busca de um sonho, não é? De uma realização de um sonho como este, certamente traz alguns medos, alguns receios. Quais eram os seus maiores receios? Meus maiores receios. Tenho que pensar um bocadinho. Bem, os maiores... Nem era bem os maiores receios. Era... O que é que nós temos que deixar para trás? Não é deixar para trás, mas... Não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo e temos sempre que abdicar
de alguma coisa no presente para realizarmos um sonho que é noutro país. E diria que eu não digo que seja um medo. Eu acho que medo... Eu não consigo identificar um medo. Também, se calhar, não digo que sou inconsciente, mas se calhar sou um bocadinho aventureira. E o que custou mais, não é um medo, mas o que custou mais é estar longe da minha família. Tenho uma sobrinha pequenina, estou longe, e os meus gatos, o meu namorado, ou seja, seguir o sonho, sentir-me realizada, sentir que estou a realizar o propósito que estava cá dentro, e fico muito feliz a poder estar a fazer o que muito tem um valor sentimental e uma realização pessoal muito grande. Não é um medo, é nós percebermos que às vezes temos que, durante muito tempo, fazer umas opções, que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Deixou a família, deixou os amigos. Como é que foi a reação dos seus familiares e amigos mais próximos quando disse que queria fazer isso? Bem, dado o tipo de ação e as pessoas de uma maneira geral têm um carinho muito especial pelas crianças. Então eu acho que o facto da minha escolha ser partilhar atividades com crianças fez com que fosse aceite mais facilmente, apesar das saudades e da distância, e depois também não é perto, as viagens são caras. Adorava que a minha mãe já tivesse vindo cá, mas é um custo elevado. Então eu acho que, dado o que eu estou a fazer, foi bem aceito. Não houve aquele medo das doenças, porque muitos portugueses, muitas pessoas que estão fora, que não residem em São Tomé, não têm a real noção das coisas em São Tomé, pensam logo, eu vou para São Tomé, vou apanhar mosquitos, vou apanhar doenças que surgem, Não houve esse receio? Da minha família, não. Eu diria que eles confiaram na minha opção. Se eu me senti segura para vir, eles confiaram. Eu só ouvi esse tipo de questões, e por incrível que pareça, de uma médica de medicina tropical, o que eu acho um pouco estranho, de uma médica. Mas foi a única pessoa, especialmente quando eu voltei para dizer que vinha para estar mais tempo, ela achou muito estranho, já da primeira vez. Agora, da família, não. Acho que eles confiaram que eu sentia-me bem para vir. Uhum. A Sónia já tinha tido algum contacto, ou a Sónia ou a sua família já tinham tido algum contacto com os países africanos? Contacto mais direto? Sim. Eu cresci com uma prima que é portuguesa, mas que as raízes são cabo-verdianas. Acho que é a relação mais direta, as minhas primas. Acho que é daí. De resto, assim, na família de São Tomé e outros países, não tínhamos relações. Tenho uma relação muito forte com essa minha prima, mas não tínhamos, assim, outras relações. Okay. Foi uma coisa que aconteceu. Não tínhamos amigos são tomenses, imagino. Eu fiz amigos depois, mas não tinha acontecido. A minha ligação estava mais com Cabo Verde. Ok. Nós também somos um povo muito hospedeiro, nós somos um povo muito acolhedor. Sentiu algum problema ou alguma dificuldade em sentir-se de casa? A fazer parte de casa? Não, acho que é como diz, é um povo muito hospitaleiro. Desde a primeira viagem, primeiro dia, nós fizemos logo amigos, estivemos em casa deles, fomos muito, muito bem acolhidos.
E depois, mais tarde, quando eu vim mais tempo, também. É uma característica vossa, a pessoa sente-se em casa. É verdade, graças a Deus, graças a Deus. Tenho boas amizades, tenho uma boa rede de minha família de São Tomé, são muito acolhedores. Bem. Vocês dedicam-se muito à realização de atividades, implementação dessas mesmas atividades. Claro que essas atividades não são, a nível financeiro, não é fácil, não é? Existe algum tipo de apoio do governo, o governo português ou o governo de São Tomé, para este tipo de causas? Até ao momento, nós criámos a associação formalmente em 2017. Até ao momento, os apoios que já tivemos para realizar algumas ações de apoio às crianças e algumas atividades foi essencialmente a pessoas da sociedade civil, às quais eu agradeço muito por nos terem apoiado. Tivemos umas empresas que também nos apoiaram com materiais essenciais para as atividades de proteção da vida marinha. 2 empresas são-tomenses, uma empresa portuguesa, mas até hoje os apoios que tivemos foi essencialmente a pessoas da sociedade civil. Muito bem. Mas são sempre bem-vindos, esses apoios são sempre bem-vindos para conseguirmos continuar. Claro que sim, claro que sim. Numa sociedade como a nossa, acha que é fácil, acha que foi fácil, está a ser fácil a aceitação das pessoas e parcerias também para continuar esse tipo de atividades? Temos parcerias locais que deixam muito felizes. Parcerias locais que permite fazer atividades noutras comunidades, que acolhem-nos num espaço para nós podermos partilhar atividades com as crianças dessa comunidade. Por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia é uma parceria local que eu estimo muito. A Cacau, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia também, porque permite-nos estar na comunidade, estar num espaço onde podemos partilhar atividades. Uma outra associação, a NUST, tem sido incrível porque, através do Moisés Viegas, foi uma oportunidade de ir a outras comunidades e, ao mesmo tempo, de ele poder fazer palestras sobre o poder da educação para a realização dos sonhos com os jovens e as crianças com quem partilhamos atividades. Então, essas parcerias, diria que são essenciais para nós conseguirmos chegar a outras comunidades e para nós conseguirmos realizar atividades. Esse tipo de parcerias para implementar as atividades, posso dizer que estou feliz. O nosso desafio maior são aquelas parcerias, mais do ponto de vista financeiro, para tornarmos possível as atividades, outras despesas que acarreta estar no terreno a realizar as atividades. Mas claro. As organizações locais, por exemplo, estas 3, faz toda a diferença, claro, para nós conseguirmos estar na comunidade e realizar. Muito bem, nós estivemos há bocado a mostrar um pouco do vosso site. Pessoal, vocês que estão aí a ouvir, quem tiver a oportunidade, espreite o site, o website Missão Dimix. Nele conseguimos ter uma maior, conseguimos ver realmente o que é que o trabalho que esta associação desenvolve. Fazem realmente trabalhos muito bonitos com as nossas crianças e jovens. Então, quando puderem, espreitem um pouco. Normalmente, todas as semanas, ao domingo, atualizamos a parte das atividades para que as pessoas possam estar a par do que é que vamos fazendo. Ok, muito interessante, muito interessante. O que é que vos diferencia das demais associações em São Tomé? Talvez
o foco das atividades ser a arte. Nós acreditamos que a arte tem o poder de capacitar, sensibilizar, não que todas as crianças queiram ser artistas, mas como uma base para a sua formação. É importante ser criativo para qualquer profissão, uma pessoa tem que resolver situações, é importante incutir isso. Eu acho que talvez esta forma de atuar, chegar a vários tipos de conhecimentos, mas sempre com a arte como base. Seja, por exemplo, a leitura, eu posso dizer que a leitura ganhou imenso. As crianças começaram a pedir para ler, que ao início eu tentava introduzir a leitura, não era assim tão bem sucedido, através da arte. Comecei a perceber que eles gostavam tanto de desenhar, então aliámos a arte, ou seja, o desenho, a expressão plástica deles, à leitura, e fez com que, passado alguns meses, eles chegassem e pedissem para ler um livro, e não só para desenhar. Isso é uma vitória, isso é uma vitória. Para a leitura fiquei mesmo muito feliz, e isso foram eles que me mostraram esse caminho, não estava nos nossos cronogramas como é que vamos fazer para criar um clube de leitura. Foram eles que mostraram que através do desenho poderia ser um sucesso ganhar o gosto pela leitura. Por exemplo, para proteger o ambiente, também, claro que às vezes já fizemos uma outra limpeza na praia, os mais velhos, mas através da arte nós conseguimos abordar o tema da urgência de protegermos os nossos oceanos, de protegermos o meio ambiente. Normalmente através do desenho, ver filmes e depois desenhar, ler histórias em que este é o assunto, e através do desenho as crianças já começam a abordar o tema nos seus desenhos sem lhes pedir. Então talvez seja a arte que nos distingue. Ok, a arte faz com que consigam passar a mensagem de uma forma mais leve, sim, não é? Sim. E como estamos a falar de crianças, mas exatamente. Acaba por ser uma forma leve em que todos aderem muito bem e, por exemplo, às vezes pode ser desenho, pode ser colagens, pode ser pequenas casinhas e construções. Nós temos no espaço das atividades uma exposição com o problema que está a acontecer aos animais marinhos pelo mundo. Okay. E desenhos feitos pelas crianças, colagens, e está tudo introduzido, fotografias reais e os desenhos deles, com o mesmo tema. Houve uma criança ela deve ter uns 6 anos, que um dia eu estava a fazer atividades com outras crianças e ela começou a explicar a exposição a uma criança do jardim de infância. Então Meu Deus! Eu comecei a ouvir ela a explicar. Ela explicou todos os problemas, porque é que as baleias dão à costa e estão mortas, porque estão cheias de lixo na barriga, porque as pessoas deixam lixo que vai pelo rio e que chega ao mar. Então eu acho que nesse dia eu percebi, estamos aqui há alguns meses e elas estão a entender e estão a passar a mensagem aos mais pequeninos. As crianças são os poderosos agentes de mudança. Nós temos que lhes dar oportunidades para eles poderem passar as mensagens. Muito bem, muito bem. Estamos a ouvir tem um cão a ladrar neste momento. Sim, tem um cão. Mas não faz. Eu posso tentar trocar de sítio. Não faz mal, não há problema nenhum. Do lado é cães, do outro lado é motas. Não há problema nenhum, Sónia, não há problema nenhum. Temos coisas mais importantes e de certeza que a mensagem que está a passar é muito mais importante do que esses pequenos ruídos em paralelo, não há problema nenhum. Sónia, onde é que a associação está localizada? Há muita gente que quer saber onde é que a associação está localizada. Diga-me, por favor. Bem, nós fomos acolhidos faz agora um ano, mais ou menos, fomos acolhidos por um espaço que foi criado pelo Sr. João Carlos Silva, que se chama FACA, que é Fábrica das Artes Cidadania Ativa. Esse espaço que ele criou fica na Roça da Aguizé. Ok. É um espaço cultural onde se faz artesanato, onde há várias outras atividades. E nós fomos
idos, fomos convidados, um convite que me deixou muito feliz, e estamos lá, ou seja, estávamos lá. Havemos de voltar a estar, porque com a questão da pandemia, quando as escolas fecharam, o espaço também fechou por uma questão de cumprir e ainda não voltámos. Estamos a aguardar Ok. que as condições sejam reunidas. Então, normalmente estaríamos lá todos os dias. Agora, como para também não estarmos parados e conseguirmos continuar as atividades, o Sr. João Carlos convidou-nos para estarmos na Cacau. Ok. Com um grupo mais pequeno e mais velhos. Então digamos que é fácil manter as normas de segurança que se impõem no qual e não pararmos as atividades. Então, neste momento, em stand-by, a ver como é que as coisas correm, estamos na Cacau com o grupo dos jovens surdos e vamos ver quando é que voltaremos à roça para estar com as crianças da Aguizé. Muito bem. A nossa conversa está muito, muito interessante, mas nós vamos só pedir uns segundos de intervalo, está bem? Para que as pessoas que nos estão a ouvir possam beber um bocadinho de água. Vamos então intervalar um pouco e já voltamos. Até já. Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Temos connosco Sónia Pessoa, que nos está a falar da Associação... Estamos a falar, peço desculpa, da Associação DIMIX. Sónia, nós gostaríamos de perguntar também... infelizmente, a nossa sociedade é um pouco pautada pelo espírito de concorrência. Infelizmente, nós não somos todos, claro, mas encontra-se muito quando alguém está a desenvolver uma atividade, ao invés de se juntar e fazermos mais e melhor, há a tendência de fazer ao lado e não se juntar à pessoa. Sente isso ou sentiu isso de alguma forma? Por acaso não. Por acaso, se calhar existe noutro tipo de atividades. Em relação às crianças, eu não senti isso. Daí, por exemplo, a excelente parceria com a Santa Casa da Misericórdia, com quem partilhamos atividades nos centros entre crianças e jovens que eles dirigem. Juntámos esforços, cá está, partilhamos já vários tipos de atividades e eu diria que nesta área de partilha de atividades com crianças eu não senti isso. Pode ser mais normal num outro tipo de atividades, talvez diria, se calhar isso acontece mais quando são atividades que geram lucros. Neste caso, da social, eu não tenho sentido isso e até sinto que às vezes, mesmo outras campanhas que surgem, que as pessoas se unem. Muito bem, muito bem. Ou então tudo sorte. E que continue essa sorte. Sim. Sim. Nós precisamos. Houve algum caso que tenha tocado em particular, de alguma criança que tenha tocado em particular, mas que por algum motivo a Sónia não conseguiu ajudar, não conseguiu dar o apoio que gostaria de ter dado? Existe. Espero ainda conseguir, mas até ao momento não consegui. É uma criança que foi-me alertado por um amigo numa comunidade onde eu não estou próxima. Uma criança que não tem registro, pedia para ir à escola, vive com a avó. A mãe, nós tentámos encontrá-la, não conseguimos. Entretanto, meteu-se esta questão da pandemia e há determinadas ações que ficam um bocadinho em suspenso. Por isso que eu digo, eu espero conseguir retomar. Mas gostava muito de conseguir que esta criança seja registada e que haja alguma forma de a apoiar, porque eu fui conhecer a avó
E às vezes uma mãe deixar as crianças com a avó é a melhor opção. Se a mãe não tem capacidade psicológica, financeira, o que seja, às vezes é melhor, só que a senhora já é muito velhinha e não me pareceu estar com muita capacidade para ficar com todos os netos. Uhum. Os outros irmãos estão registados, mas este menino nem sequer está registado. Então conseguimos no início do ano letivo fazer a matrícula, apesar do registro que ficou prometido à escola, fazer a matrícula, mochila, bata, todas essas coisas, mas eu gostava de estar mais próxima dessa criança e já ter conseguido resolver esta questão, encontrar a mãe, encontrar uma forma de fazer o registro. Estas questões dos registros tocam-me bastante, porque não só é uma questão de dignidade e há um direito das crianças terem direito ao seu registro de nascimento, como também acaba por entrar naquele campo de insegurança e perigos que podem acontecer. Uma criança sem registro é muito mais fácil de outros tipos de violência. É uma criança mais desprotegida. Então, fica muito mais vulnerável, não é? Sim, e apesar de se calhar há uns anos atrás era diferente, ainda se encontra algumas crianças sem registro. Dá para entender isso no início dos anos letivos, em que descobri crianças que supostamente chega àquela altura do ano letivo e elas vêm às atividades, mas vêm noutro horário, porque já têm a sua vida de escola ou de jardim, e percebi que havia crianças que continuavam na rua à hora que todos estão no jardim, e era simplesmente porque também não têm registro e é preciso ter registro para estar matriculado. Conseguimos apoiar uma criança nesse caso, foi mais fácil conversar com a mãe, apoiá-la, já que o pai não apoiava. Mas esse outro menino ainda não consegui e vou ter que voltar a tentar encontrar a mãe, ou como é que se registra uma criança se não conseguimos encontrar a mãe e só tem a avó. Deve haver uma solução. Pois, efetivamente, não é fácil, mas hão de conseguir com certeza. Notam que a vossa associação contribui positivamente para a melhoria de algumas problemáticas que nós vivemos na nossa sociedade, nomeadamente a violência doméstica, e estamos a falar em relação às crianças, ou então a questão do abandono escolar. Notam que já conseguiram fazer alguma coisa significativa para isso? Eu diria que já fizemos alguma coisa, mas que é uma gotinha no oceano, porque há muito para fazer. Em relação ao abandono escolar, a associação chama-se DINIGS, em agradecimento ao DINIGS, o menino com quem criámos laços de amizade em 2015, que viemos à procura em 2016. Perguntei sempre pela escola, é uma pergunta que eu faço sempre às crianças, coitados. E ele disse que sim, que estava tudo bem na escola, e em 2016 o pai contou-nos que ele não estava na escola e que em 2015 também não estava. Então era um caso de abandono escolar. Vim a entender mais tarde porque que ele não queria ir à escola. Também vai um pouco fazendo um à parte, às vezes a maneira como os professores e as instituições tratam as crianças. Eu sei que são muitas, mas cada criança é uma pessoa, e a questão dele não querer ir à escola, que não foi ultrapassada, é preciso um determinado apoio, tinha a ver com uma situação traumática na escola. Às vezes traumático não é violência física. Sim. Então posso dizer que era às tabuadas, e é uma coisa, criança desejar não mais ir à escola por uma forma como um professor lida com como as crianças têm que aprender tabuadas. Enfim, era abandono escolar. Conseguimos fazer uma ponte com uma associação local e o DINIX voltou para a escola. Depois há sempre várias questões que vão surgindo pelo caminho, não é? E também em São Tomé, a partir de uma certa idade, ele teve 3 anos sem ir à escola, portanto a criança nunca chumbou, mas vai crescendo,
e a partir dos 14 anos, agora acho que tenho isso presente, a partir dos 14 anos não dá para fazer matrícula na 6ª classe, porque já tem 14. Então acho que essa lei também poderia mudar, porque há muitas crianças que poderão ficar de fora da escola, porque às vezes por várias situações familiares ou pessoais não estiveram na escola, e claro que isso vai fazer diferença na vida delas. Então, a partir desse momento em que ele não pode estar matriculado na escola pública, nós apadrinhamos a escolaridade do Dinix, e ele está na Escola das Madres, que era a única escola onde ele poderia estudar 6ª classe, com 14 anos, de dia, porque a opção era estudar à noite. Tirar uma criança do ensino diurno para o ensino noturno com 14 anos, eu não acho que seja seguro. Acho que facilmente se cai noutro tipo de caminhos, e também no abandono escolar. Estudar à noite, acho que não é muito seguro. Então, é uma gotinha no oceano. Posso dizer que aquele menino tinha abandonado a escola e está na escola com muita vontade de aprender, e foi ele que procurou ajuda quando aos 14 anos já não dava para estar na escola. Portanto, é vontade dele, não foi imposto. Outro tipo de abandono escolar, se calhar há crianças que participam nas atividades, que ganham o gosto, por exemplo, pela leitura, e eu explico-lhes sempre que ler pode ser um divertimento e pode ser muito importante para a vida deles, porque se eles lerem bem, interpretarem bem e compreenderem, vão ter facilidade em todas as disciplinas. Nós não damos precisamente apoio ao estudo direto, fazer trabalhos de casa, tudo isso. Às vezes, pontualmente, algumas pessoas que se juntam a nós oferecem esse tipo de voluntariado e aceitamos, claro. Mas o foco é atividades extracurriculares, que eles descubram outras atividades, descubram os seus talentos. Então, eu posso dizer que, por exemplo, incutir o gosto pela leitura, se calhar algumas crianças estavam desmotivadas, não tinham muito boas notas, e pela leitura conseguiram ganhar algum gosto. Mas é uma gotinha no oceano. Em relação à violência doméstica, é um assunto que me preocupa bastante. Sabemos que os números têm aumentado. Eu agora, neste momento, estou muito preocupada, porque não temos atividades desde março. Então, desde março que as crianças não têm a escola, que também as protege, e o espaço de atividades extracurriculares, como por exemplo o nosso. Ou seja, eu acho que as crianças, quando estão ocupadas e num sítio que está preparado para as acolher e para as ocupar, para as fazer felizes, para lhes dar boas memórias, algumas estão na família, algumas não estão seguras. Nós sabemos que, não é? E aí preocupa-me. Se já fizemos alguma coisa, talvez um bocadinho, porque se calhar nos momentos em que estavam connosco, crianças que têm casos familiares complexos, não estavam em casa, preocupa-me o trabalho doméstico, que é excessivo em muitos casos. Faz parte de ajudar a família. Sempre ajudei. A minha mãe, a minha avó, eu sempre ajudei, mas nunca tive aquela necessidade de... Não consegui estudar porque estive a fazer trabalhos. Eu acho que às vezes algumas crianças passam por isso. Claro que quando têm um espaço para poder ter um escape para estar em atividades, se calhar estão mais protegidas. Mas era preciso haver espaços de atividades para crianças em todas as comunidades. Isso seria elas terem um espaço para pessoas que estão com atenção e com propostas para a idade delas. A Sónia falou... Crianças. Diga, por favor. Acho que esse tipo de iniciativas pode proteger as crianças, porque é bom brincar na natureza e alguma liberdade, mas às vezes os pais não sabem onde é que as crianças estão. E o mundo, as pessoas não são todas boas. E então, às vezes, as crianças estão desprotegidas. E também, às vezes, incorrem acidentes que, se algum adulto tivesse a tomar conta, também não aconteceria. Então, eu acho que se houvesse cada vez mais espaços de atividade, já que as crianças só têm aulas num período do dia, seria muito positivo para todas as crianças. Nós fizemos muito pouco comparado ao que há para fazer.
Para você que está... Obrigada, Sónia. Para você que está a chegar agora, nós estamos quase a terminar, mas seja muito bem-vindo. Estamos a falar com a Sónia Pessoa, ela que é presidente da Associação DIMIX em São Tomé. Continue a ver o nosso programa, a assistir o nosso programa, faça gostos, partilhe, e nós gostaríamos realmente de contar com o vosso apoio e partilhar esta conversa consigo. Sónia, falou há bocado numa situação muito, muito pertinente, que é o trauma do Dinix teve um trauma, não é? Por causa da questão das tabuadas. É uma situação recorrente e não é só em São Tomé, em Portugal também existe. Sim. E muitas crianças, infelizmente, passam por isso, mas isso é um bocadinho da responsabilidade também dos pais, não é? Porque muitas vezes nós pedimos demais aos nossos filhos, não é? E essa pressão toda faz com que eles fiquem mais acanhados e se calhar fiquem com mais receio de fazer, não é? Então temos que... Diga. Eu diria que é dos pais e também muito dos sistemas educativos. Ok. Os sistemas educativos também têm que evoluir. O tempo das palmatórias já não deveria existir e ainda existe. E acho que faz parte, nós vamos todos evoluindo, temos que seguir outros modelos de educação e entender que as crianças aprendem muito melhor a brincar. A brincar, elas aprendem melhor. Claro que nas escolas têm determinadas regras e tudo isso, mas acho que é um desafio que fica para os professores, um desafio que fica para os ministérios da educação e isto de todo o mundo, porque como dizia, não acontece só aqui, há crianças que não querem ir para a escola em vários pontos do planeta. Acho que temos que evoluir na forma como partilhamos os conhecimentos com as crianças. Uhum. Porque pode ser de forma prazerosa ou então pode ser de forma traumática e isso vai dar que essas crianças, umas desistem da escola, outras vão, mas não se sentem à vontade nem confortáveis, nem perguntam quando têm dúvidas e isso faz com que não aprendam. Uhum. A comunicação de facto é fulcral nesta situação. Como é que a Sónia teve conhecimento do real problema de que aquela criança não queria ir à escola por causa daquela situação traumática? Bem, o Dinix é reservado. Se calhar se ele ouvir isso ele vai se chatear comigo. Reservado, não é de falar muito, mas quando é alguma coisa que ele sente que lhe toca bastante ou que é urgente, já houve situações em que eu percebi, bem, ele não fala muito, mas quando é preciso ele fala. Isso eu descobri sem procurar. Nós estávamos a fazer uma refeição a seguir às aulas e íamos estudar à tarde, porque este apoio ao estudo é não só pagar a escola, como também apoiar, porque ele estava um pouco atrasado, e então apoiar para que dar algum apoio ao estudo nas dificuldades dele, para que ele conseguisse acompanhar os colegas, porque ele entrou já algumas semanas depois, ou cerca de um mês depois da escola começar. Então, a estrutura do acompanhamento é não só a parte financeira da escola, mas também, durante as tardes, poder dar algum apoio ao estudo, partilhar livros, ver o que é que se pode fazer para que ele tenha melhor, esteja mais à vontade nas matérias. E um dia ele contou-me, estávamos a almoçar, e ele contou-me que já não ia à escola há muito tempo e como é que tinha sido quando ele chegou a casa e disse que não queria ir mais à escola. Eu não fiz perguntas, ele contou-me. Ou seja, eu acho que às vezes, se calhar, ele sentiu-se à vontade para explicar e sinceramente eu agora não me recordo que tipo de conversa é que estávamos a ter, mas normalmente falávamos sobre casos. Partilho muito com ele casos de outras crianças. Ele é uma criança, um jovem neste caso, que ele já cresceu, bastante solidário, muito disponível para ajudar em determinadas atividades e ações que fazemos. Então, às vezes eu partilho com ele casos de crianças que me preocupam. Provavelmente ele aproveitou e lembrou-se desse caso. Falamos bastante sobre as escolas, como é que funcionam as escolas, como é que funcionamos nas atividades, como é que devemos tratar as pessoas.
e provavelmente ele lembrou-se desse caso. Uhum. Realmente nós queremos fazer um apelo para todas as mães, todos os pais que nos estão a assistir neste momento, porque essa questão do abandono escolar muitas vezes quase sempre tem uma causa que pode ser solucionada. Nós temos é que tentar perceber, e se calhar a questão de estar a perguntar não é a melhor opção estar a perguntar, mas de uma forma muito subtil tentar perceber o que é que se está a passar ali, porque há sempre um motivo. As crianças não deixam de ir para a escola só porque não. Outros casos, falando Sim. de outras pessoas, às vezes Sim. acaba por ser mais fácil da criança, do jovem partilhar. Porque sente que alguém o vai compreender, porque está preocupado com outro caso que pode ter algumas semelhanças, sentem-se compreendidos. Isso é uma boa dica, para as nossas mães e para os nossos pais também. Perguntar diretamente contigo, o que é que se passa contigo? Porque é que não, quando a gente muda um pouco a perspectiva da conversa, eles sentem uma confiança, eu penso que seja por aí. Pois, exato, deve ser mais fácil para eles, e realmente o facto de nós passarmos a tratá-los de forma mais, não adulta, mas de forma mais responsável, não é? Faz-nos sentir mais à vontade connosco também, não é? Porque uma criança de 15, 16 anos sente-se mais à vontade se nós conversarmos com ele, e assim ele fica mais à vontade para partilhar outras coisas também connosco. Sim, e vamos deixá-los... vamos-lhe dar voz, deixá-los partilhar os seus pensamentos. É verdade. Como é que é ser São Tomé, ser uma criança em São Tomé? Como é que é ser criança em São Tomé? A Sónia, que já lida muito com as crianças, que fala muito com as crianças, como é que acha que é ser criança em São Tomé? Bem, eu acho que ser criança em São Tomé... Eu acho que as crianças têm liberdade, por vezes liberdade a mais, mas têm uma liberdade na natureza que pode ser invejável para crianças de outras partes do mundo ou para crianças que vivem em cidades. Porque brincar na natureza, ter a oportunidade de ver os passarinhos, subir às árvores, brincar com paus, são muito criativas. Uma criança de São Tomé é muito criativa. São inventivas, elas conseguem encontrar soluções, são desenrascadas, mas há uma parte da liberdade que poderia não ser tanta, porque às vezes traz alguns dissabores. Mas de uma maneira geral, qualquer criança São Tomense tem um sorriso de felicidade. Muito bem. Qual é que acha que... Eles não têm noção que deveriam estar um bocadinho mais protegidos. Eles não têm essa noção, portanto, eles estão felizes. É verdade. Olha, eu pessoalmente, eu tenho algum receio de deixar as minhas crianças a brincar descalças ali no barro, ali no quintal. Eu tenho algum receio, eu fico com medo, eu digo, olha, põe chinelo, porque podes pisar em alguma coisa que não deves e não sei o quê. E quando eu vejo as crianças ali sentadas a brincar com o barro e não sei o quê, eu sei que é bom para eles, mas eu, enquanto mãe, fico a pensar, eles podem apanhar alguma doença por estar a fazer isso, mas claro, isso é uma forma um bocadinho errada de pensar, não é? Eu acho que eles poderiam ter uma liberdade semelhante, mas se tivessem esse cuidado que uma mãe, que um pai, que a família pode ter de pelo menos saber onde está, saber o que está a fazer e ver até onde é que ele pode ir, porque uma criança pode subir à árvore e correr tudo muito bem e já ouvi casos que correu mesmo mal. Então, tendo acesso ao mesmo espaço, natureza, a praia, a floresta, tudo isso, mas com um olhar de um adulto mais próximo. Acho que poderia ser muito bom para essa segurança que se calhar às vezes tentamos demais, também é bom eles terem alguma liberdade, saberem até onde é que podem ir, irem percebendo, mas haver um olho de um adulto mais próximo. Acho que isso poderia ser muito bom, não só para acidentes, como também para questões de violência de várias ordens.
Então, eu diria que para isso as crianças em São Tomé teriam uma infância muito mais feliz, teriam mais um olhinho sobre elas. Muito bem. Vocês no vosso website referem que o trabalho infantil prejudica o processo educativo das crianças. Dizem que as nossas crianças têm muito, há bocado a Sónia referiu isso, que as nossas crianças têm muita preocupação a nível de trabalho, têm muitos trabalhos a seu cargo, não é? E isso pode roubar tempo para desenvolver atividades educativas. Como é que é na nossa sociedade, porque a nossa sociedade tem um pensamento um bocadinho tradicional. Então, muitos pais, muitas famílias pensam que as crianças têm sim que trabalhar em casa, precisam desses momentos, precisam de ajudar em casa, é normal. Como é que é para alguém como a Sónia que quer tentar mudar um pouco isso, chegar a um pai e fazer mudar um pouco essa mentalidade? É fácil? Bem, antes de mais, nós temos sempre que respeitar a cultura onde estamos inseridos. E, além de respeitar, entender como é que funciona, até para conseguir estabelecer uma comunicação com a família. Eu diria que, claro que não são todas as crianças, mas existem bastantes crianças que chegam à escola cansadas, estão nas atividades e alguém da família ou vizinho vai chamar porque há tarefas para ir fazer. Às vezes eu consigo falar, explicar que já nem vamos demorar muito, tentar convencer que estamos quase a terminar e se a criança pode terminar a sua atividade e que em breve estará em casa. Umas vezes consigo, outras vezes não consigo, porque às vezes as mães ou os pais têm muita urgência. Normalmente são as mães, porque também a sociedade é machista e os pais não costumam ir lá chamar as crianças para as atividades, normalmente são as mães. Às vezes aceitam, outras vezes não, e por vezes as crianças vão embora tristes, porque ficaram todos a continuar a atividade e ele teve que voltar. Como é que vou dizer? Eu tenho que entender a cultura, tenho que entender que os pais destas crianças passaram pelo mesmo, também fizeram todos estes trabalhos que as crianças estão a fazer. É cultural. E os pais dos pais destas... Então, nós temos que entender isso. O que poderemos fazer, que já fizemos e temos que dar mais força, porque quanto mais tempo no terreno, mais se entende que a raiz da questão está aí e é aí que todos juntos, com várias organizações, temos que fazer alguma coisa. Nós fizemos, por exemplo, com o Moisés Viegas, da NUST, fomos convidados para ir com ele a uma palestra, um encontro numa comunidade em que se falou sobre... Eu falei muito pouco, eu não tenho o dom da palavra, o Moisés é que foi conversar mais sobre o poder da educação e o facto de uma criança poder sonhar, os pais não cortarem os sonhos das crianças. O que é que isso é importante para a família e para toda a comunidade? Ou seja, nós temos que chegar às famílias sensibilizando e capacitando, porque provavelmente elas tiveram o mesmo tipo de infância. Então isto vai demorar algum tempo, não podemos parar, mas é preciso sensibilizar, porque às vezes as famílias não fazem por mal, nem sequer estão muito conscientes do que é que estão a tirar aos seus filhos para tantas tarefas domésticas que eles estão a perder na educação, que eles estão a perder ser criança, brincar. Dão-lhes muita responsabilidade e eles também tiveram essa vida. Então nós temos que continuar a partilhar atividades com as crianças, dar-lhes oportunidades, um espaço para este tipo de ações, mas também falar com as comunidades, falar com as famílias. Porque essa palestra que o Moisés fez foi muito bem aceita. As pessoas ficaram a pensar sobre o que ele disse. Notava-se nas expressões. Então, apesar de, claro que é um assunto que me preocupa, mas eu percebo onde é que está a raiz do problema e é preciso chegar aos adultos.
os maiores desafios na nossa ação não são as crianças, são os adultos. É normal, é uma ação social e se as crianças, no tempo que não têm a escola, estão muito soltas e têm muita liberdade, é porque estes adultos lhes dão essa liberdade, as suas famílias. Então, é uma questão que temos que falar com as famílias. Quer ter filhos, quer ter muitos filhos, tem forma de educar todos. Não se pode só contar com o que é que eles vão fazer. Temos que, primeiro, enquanto eles são crianças. Então, acho que é uma questão de educação. A educação está na base de tudo. Se esses pais não tiveram acesso à educação, eles não estão a entender que a educação pode ser tão importante para os filhos e para a própria família. Essa tal palestra focou-se nisso. É importante para a felicidade deles e vai ser importante para a felicidade da família e da comunidade. Uhum. Eu estive a verificar no vosso website, vocês trabalham também com um grupo de 10 jovens surdos do projeto Bamo Damon, certo? Vocês têm também algum jovem visual ou com alguma outra limitação? Se têm, quais são as ferramentas que utilizam para dar a volta à situação e envolver esses jovens, trabalhar com eles? Por acaso não temos, só temos este grupo de jovens surdos. E como é que fazem para envolvê-los e trabalhar com eles? Posso dizer que tem sido muito fácil, atualmente tem sido muito fácil. No início, este grupo tinha presente o coordenador, e o coordenador sabe linguagem gestual. Então, ele fazia como que, ele fazia como que a tradução explicava as atividades, explicava o porquê de cada atividade, quais eram os desafios, os objetivos, e era fácil, era mesmo muito fácil. Ele explicava tudo, eu ainda não aprendi, é sempre tanta questão para estudar e para fazer que ainda não consegui aprender. Atualmente o coordenador já não está cá, mas como eu já conheço este grupo há algum tempo, nós, quando o coordenador foi, nós ficámos em teste. Eu prometi ao coordenador que ia tentar continuar com o grupo. Se corresse bem, continuávamos. Se não tivesse a resultar, que fechávamos até ele poder voltar. Tem corrido muito bem, porque já nos conhecíamos, já partilhávamos atividades desde 2018 e já temos uma relação que, com a minha mímica e com algumas palavras que eles já me ensinaram, nós conseguimos realizar as atividades com sucesso. É tão bom, é mesmo muito bom, muito bonito o trabalho que estão a desenvolver. Muitos parabéns mais uma vez. Obrigada. Como é que nós, enquanto pessoas anónimas, podemos fazer para apoiar e para ser responsável por alguma dessas crianças? Bem, existe essa possibilidade, certo? Existe essa possibilidade, claro. É assim, não diria ser responsável pelas crianças. A questão do apadrinhamento, nós preferimos apadrinhar uma comunidade do que apadrinhar crianças em específico. Ok. Então, também apoiamos a escola apoiamos as crianças. É uma forma de chegar às crianças todas. As pessoas podem querer associar-se a nós, ou fazer um donativo pontual, ou, por exemplo, fazer uma ponte entre uma instituição e a nossa associação. No site existe uma página que é a página de apoiar, e lá a pessoa poderá se tornar associado, tem todos os dados, uma ficha de inscrição, e também, se tiver dúvidas, pode sempre mandar um e-mail que eu estou aqui para responder e prestar todos os esclarecimentos necessários. São todos bem-vindos.
Então, mas basicamente esse apadrinhamento é em relação à educação, portanto, é em relação à escola, ou tem a ver também com compras de alimentos, compra de roupa, mantimentos? Como é que esse apadrinhamento resulta exatamente no quê? Na criança? Neste caso na comunidade, não é? Sim, eu diria, nós não temos propriamente a solução do apadrinhamento. O que nós propomos é que a pessoa seja associada da Associação Missão de Mix. E o que é que nós fazemos com as cotas? Nós realizamos atividades. Ok. Por vezes, se surge uma questão, por exemplo, na escola da comunidade, como surgiu o ano passado, em que um grande número de crianças estava na escola, mas estava em cumprimento com a questão das matrículas e as famílias não tinham como. Então, uma lista de quantas crianças, criámos uma campanha no Facebook e aí nós desafiámos as pessoas a apoiar estas crianças daquela escola, não crianças em específico, por ser aquela criança, mas um grupo de crianças que precisa de continuar na escola. E isso são campanhas pontuais, quando às vezes deparamos com algum desafio, fazemos uma campanha para esse desafio. O convite geral que está no site é a pessoa ser associada, ou seja, potenciar que nós possamos realizar as atividades. Diria, se calhar, apadrinhar a missão, porque nós queremos evitar a questão de apadrinhar uma criança em específico. Claro. Nós queremos apadrinhar uma comunidade, uma escola, okay. A escola tem problemas, vamos ver, porque se a escola estiver bem, todas as crianças vão estar melhor. Vão estar. A nível de roupa, material escolar, às vezes chegam-nos donativos e então nós distribuímos nas comunidades com quem realizamos atividades, mas normalmente distribuímos após uma atividade, porque nós não queremos ser assistencialistas, o nosso foco principal nem é doar materiais, claro que se nos doam a nós vamos ver onde é que eles são necessários, okay. Mas o nosso foco principal é a educação. Desenvolver atividades. Proporcionar que haja palestras especiais sobre determinados assuntos que nós acreditamos que vão enriquecer o conhecimento, o desenvolvimento pessoal e até social. Por exemplo, o ano passado tivemos uma psicóloga que se voluntariou para vir ter connosco e partilhar o seu trabalho durante 10 dias. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma lista das escolas com quem já fizemos alguma parceria e outras associações, como por exemplo, ou instituições como a Santa Casa. Então fizemos um mapa e 10 dias andámos de sítio em sítio a proporcionar palestras sobre educar para a saúde, tema geral, em que, dependendo dos grupos, tivemos desde o jardim de infância a jovens, crianças de escola primária ou mesmo educadores, sobre a importância de educação sexual para prevenir na adolescência, para prevenir violência doméstica, porque as crianças, através de histórias para esse efeito, as crianças podem começar a perceber que há determinadas coisas que elas têm que contar aos adultos e têm que ter os adultos de confiança. Então, o nosso desafio para as pessoas que queiram se associar é mais para este tipo de ações, para nós podermos continuar a realizar as atividades. Essas atividades. Está no site. Às vezes surgem campanhas, por exemplo, durante esta pandemia, nós mais uma vez percebemos, ok, há crianças que estão excluídas do sistema porque não têm energia em casa, não têm rádio, então vão ficar sem acesso aos materiais cedidos, passados neste caso. Sim. Então, eu criei umas fichas de ocupação de tempos livres, em que o foco segue o caminho das atividades que nós fazemos no espaço de atividades, mas adaptei as fichas para eles poderem fazer em casa. Surgiu a ideia de, se for fotocópias, todos vão poder fazer, ninguém vai ficar excluído. E então fiz uma campanha, desafiei os nossos associados e amigos e fizemos uma campanha para conseguir apoio financeiro para todas as semanas tirar fotocópias e poder entregar às crianças desde a primeira até à 7ª classe.
achamos que a partir da 7ª não querendo excluir, mas são mais velhos, já conseguem pegar nos seus livros, nos seus cadernos e continuar a estudar. E então para os mais novos fizemos essas fichas. Então são campanhas pessoais que nós vamos lançando desafios. Se a pessoa for associada ou seguir as nossas redes sociais, essas campanhas poderão surgir. Os associados, às vezes até para dar conselhos, às vezes para fazer pontes. São pessoas que a associação terão o seu papel. Mais ativo, menos ativo, depende da disponibilidade das pessoas e da entrega. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Sónia, por esta deliciosa entrevista, esta deliciosa conversa. Nós conseguimos saber mais sobre a associação. Deixa-me dizer para quem nos está a ver, quem não sabe, nós estamos agora a lançar estamos a tratar do lançamento de um livro, que é um livro infantil, com a coprodução do Mãe para Mim, Mãe para Ti. Este é o livro. E fizemos uma parceria com esta associação. Falámos com a Sónia Pessoa e ela aceitou esta parceria. Ou seja, por cada livro comprado vai estar a ajudar esta associação. Então, ajude-nos a ajudar. Quem quiser, quem puder também, faça-se associado e vamos ajudar mais as nossas crianças, porque as crianças são o futuro da amanhã, não se esqueça. Sónia, da minha parte então está tudo. Eu agradeço por ter estado connosco durante estes minutos, este tempo, a partilhar um pouco da sua história. Não sei se quer deixar mais alguma informação. Eu quero vos agradecer pelo convite, pela oportunidade e quero desafiar as pessoas a tomarem bem conta das suas crianças e darem-lhes liberdade de caber, orientar, vê-las crescer, para que elas tenham memórias felizes e mais tarde sejam adultos com valores de amor pelas pessoas, amor pelos animais, amor pelo ambiente, que é o nosso grande lar. E isso tudo está na educação. E não é preciso a pessoa ter uma formação superior, nada disso. Eu adquiri bons valores da minha avó, da minha tia, que não tinham formação superior. Acho que o que as crianças precisam é de atenção. Tempo, qualidade. Muito bem, já agora uma pequena curiosidade. O vestido que a nossa convidada tem neste momento foi feita pela própria. Portanto, é mais uma prova de que se consegue, quando se quer realmente, consegue-se, não é? Muito obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Sigam-nos na nossa página do Facebook, está aí agora a passar. Vejam o website, neste caso, da associação e façam o vosso donativo, ajudem de forma como puderem, porque vão estar a ajudar muitas crianças, vão estar a ajudar comunidades. Muito obrigada por terem estado connosco e continuem no nosso canal RSTP, que em seguida vamos ter o programa Sem Saldos. Fiquem então até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigada. A partir de hoje, seja um patrocinador oficial de um programa à sua preferência. Entre nesta viagem com a RSTP e crie pontes. RSTP, a ponte que liga falantes de língua portuguesa espalhados pelos 4 cantos do mundo. Esteja onde estiver, sinta-se em casa e partilhe a emoção desta conexão. Subscreva a RSTP, fique conectado e receba informações em primeira mão. RSTP, a voz do povo.